Neste lindo dia, eu quero saudar a todos com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Desejo um lindo dia para todos e que a bênção de Deus seja sobre todos vocês. A palavra de Deus em Romanos capítulo 8 e versículo 28 diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. O apóstolo Paulo podia dizer, e sabemos. Ele tinha certeza que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados pelo seu decreto. Ele sabia isto. Isto é que é muito importante, que todo cristão precisa saber. Às vezes as pessoas dizem que as boas coisas é que contribuem para o bem, as tristes coisas só servem para nos afundar, só servem para nos pôr embaixo e arruinar. Mas temos que ver nas boas coisas e nas más coisas a mão de Deus a se mover a nosso respeito. Na semana passada estávamos aqui a falar do que aconteceu com José, os sonhos que Deus lhe dera. Durou o tempo que durou. Na adolescência, aos 17 anos, José tinha sonhos de Deus. Foi levado nesse tempo pelo ódio e inveja dos irmãos, vendido e levado ao Egito. Mas Deus não deixou de cumprir suas promessas. Mas todo o processo foi parte dos caminhos de Deus para concretizar as promessas de Deus. Então, quando as coisas estiverem bem, louve a Deus e dê graças. Mas quando as coisas estiverem mal, fala com Deus e peça a Ele graça para conseguir suportar as dores, as dificuldades, o sofrimento e dizer, oh Deus, transforma tudo isto para o meu bem. Como está escrito, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados pelo seu decreto. Eu quero perguntar, você ama a Deus? Aleluia! Aleluia! E se você ama a Deus, saiba que tudo que sobrevier à sua vida contribuirá para o seu bem. Mesmo que você não esteja a ver em que esta enfermidade vai contribuir para o meu bem, em que esta despromoção no serviço vai contribuir para o meu bem, em que esta separação, meu esposo me deixou, minha esposa me deixou, vai contribuir para o meu bem, em que vai redundar isto? Será mesmo? Mas pense que são os caminhos de Deus, como se diz, Deus escreve em linhas tortas direito. Aleluia! Mas como vimos de uma forma sumária na semana passada, Deus acabou por concretizar as suas promessas na vida de José, conforme os sonhos que Deus dera a José. Vamos conferir isto na palavra de Deus. E podemos ir então em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, 42. Passaram 13 anos. E depois que se passaram 13 anos, Deus estava cumprindo suas promessas. Versículo 6, 42:6. José, pois, era o governador daquela terra, o Egito. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. Aleluia! Inclinaram-se ou não se inclinaram os molhos diante do molho de José? 8. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. 9.
Aleluia. 13 anos depois, então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles. Louvado seja o nome do Senhor. Passaram anos, passaram problemas, angústias, choros, lágrimas, desespero, mas a esperança não faltou, porque o nosso Deus estava com José. A seguir, capítulo 45 de Gênesis. Então, eles encontraram-se com José. E vejam o versículo 3. E disse José aos seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Vejam as declarações de José no versículo 8. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai e dizei-lhe: assim tem dito teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Deixe a mim e não te demores. E habitarás na terra de Gozém e estarás perto de mim, tu e os teus filhos e os filhos dos teus filhos e as tuas ovelhas e as tuas vacas e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e a tua casa, e tudo o que tens. E eis que vossos olhos veem, e os olhos do meu irmão Benjamim, que é minha boca que vos fala. E fazei saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também ao seu pescoço. Aleluia! Agora são momentos de festa, são momentos de glória, mas antes foram momentos de tribulações, foram momentos de grande sofrimento ali na terra do Egito. E finalmente Jacó voltou e veio. Jacó, quando ouviu tudo que os seus filhos lhe contaram e os carros que José mandara para trazer seu pai e as especiarias e os presentes, Jacó em Canaã ficou sem fôlego, porque ele já tinha colocado na sua mente que seu filho morrera por um animal selvagem, como seus filhos lhe haviam mentido, para justificar a sua crueldade contra José. Então Jacó veio com 75 pessoas que faziam parte da sua família. E encontramos que, versículo 12 de Gênesis 47, e José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. E agora, o sol, a lua, as 11 estrelas se prostraram, aleluia, diante de José, conforme segundo o sonho. Deus não falha nas suas promessas. Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Vejam então a história de José no Salmo capítulo 105.
encontramos aqui a história de José. Salmo 105. Podemos ver o versículo 16. Chamou a fome sobre a terra, fez mirar toda a planta do pão, mandou perante eles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferrolhos. Aleluia! Esta é a história de José. Prisioneiro, escravo, prisioneiro, mas vamos aí, 19. Até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar, o dominador dos povos e o soltou. Fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda. Para a seu gosto sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. Aleluia! José, o vendido, o escravo, agora senhor de todo o Egito, para a seu belo prazer sujeitar todas as coisas no Egito e instruir os sábios, os anciãos do Egito. Aos 30 anos, José saiu daquela prova tremenda de 13 anos, de dor e angústia. E o Senhor enxugou as suas lágrimas. E Faraó arranjou uma belíssima mulher e deu a José como esposa. E aí ela teve 2 filhos, Efraim e Manassés. Não foi preciso prostituir com a esposa de Potifar, que andou atrás dele. E ele não disse, vou aproveitar a oportunidade de encontrar carinho, de encontrar amor, de encontrar proteção na maldade, em shortcuts ou em corta-matos. E ele não disse, vamos aproveitar, satisfazer as minhas necessidades na qualidade de jovem. Mas ele disse, eu vou esperar no Senhor. O tempo que faltar, se Deus um dia me der uma esposa, ela será a minha amada esposa. E agora o faraó lhe arranjou uma moça da elite e entregou. E ficou sua esposa de uma forma correta. A juventude hoje vive brincando de sexologia. Não tem outro divertimento senão estragar o seu corpo. Oi, são jovens. Oi, são senhores casados e senhoras. A Bíblia diz que quem prostitui peca contra o seu próprio corpo. Todos os pecados são horríveis, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. E Deus não nos chamou para a prostituição, mas chamou-nos para a santificação. Não pense que o aproveitar é sinônimo de boa coisa que está acontecendo com você. E fazer currículo, eu tive 50 mulheres, passei por 50 virgens, e desprezei. Isto não é boa fama, ainda que vocês, seus amigos, achem que é boa fama. José soube esperar. Juventude, se vocês esperarem, adolescentes, se vocês esperarem, Deus estará trazendo na hora certa um grande presente para você. E você vai dizer, valeu a pena esperar este tempo, porque Deus estava a trabalhar para me trazer a moça dos sonhos, o moço dos sonhos. Espere no Senhor. É bom esperar no Senhor e Deus não falha nas suas promessas. Para terminar, vamos ler Atos dos Apóstolos e o capítulo 7. Os patriarcas, os irmãos de José, movidos de inveja. Inveja é um grande problema. A inveja faz muitos males. Mas Deus estará contigo para inverter o ódio e a inveja. As questões que fizerem contra você, as mentiras que o obrigarem a você deixar de ser o que é, perder o seu status, mendigar e rastejar. Deus estará com você enquanto você estiver com Ele. E Ele fará a diferença. Porque a seu tempo, Ele mudará a tua história. E quem gozava contigo, olha lá um desgraçado, arruinamos a sua vida. Vai te ver por cima, porque a mão de Deus vai te tirar de baixo para cima. E alguns hão de vir para te pedir favor. Os patriarcas movidos de inveja venderam a José para o Egito. Mas Deus era com ele. E livrou-o de todas as suas tribulações. E lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e sobre toda a sua casa.
Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. José mandou chamar a seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito, e morreu ele e nossos pais. Jacó desceu ao Egito com toda a sua família, 75 pessoas. Viveu lá sustentado com o seu filho, pelo seu filho José, e até o dia da sua morte, um filho fiel, um filho que Jacó trazia no coração, um filho do qual ele ficou atribulado e dizia: eu morrerei com esta dor no coração. Mas Deus transformou o pranto, o choro, as lágrimas de Jacó e encontrou inesperadamente seu filho a quem abraçou. Aleluia! E os seus irmãos também viram que Deus é maior que toda a trama. Deus é maior que todos os projetos negativos que alguém pode tramar para alguém. E que Deus ricamente abençoe. Não trame nada de mal para alguém. Viva uma vida honesta, viva uma vida de verdade e sinceridade. Não dê opiniões para destruir alguém, mas viva uma vida amando a Deus e amando o próximo, e Deus te honrará. Porque se você fizer ao contrário, a Bíblia diz: quem cavar uma cova, ele cairá nela. Quer fazer cair outro, mas ele mesmo vai cair. E quem pegar uma pedra e movê-la, esta pedra há de rolar sobre ele próprio. Então não planifiquem nada de errado. Mas mesmo se você planificar, saiba que Deus entrará com providência para livrar a pessoa que está em aflição por causa daquilo que você está tramando. Deus ricamente abençoe. Oremos. Pai, abençoa a humanidade nas suas dificuldades. Pedimos, Pai, que entres com providência e mudes a história de tantos aflitos e muda a história do nosso mundo em tribulação. Em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Amém. Deus ricamente abençoe os irmãos.